Saudações, colegas de caverna, eu sou Stephanie Slay. Eu sou Thales e está começando mais um episódio do Transitivo Conceitual. Nietzsche é um filósofo midiático? Hoje começaremos com a professora doutora Alice Medrado. A professora Alice Parrella Medrado é doutora em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, também mestre em Filosofia pela UFMG e possui bacharel em Filosofia pela UFMG. Bem-vinda, Alice. Para começar essa conversa, gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trajeto com o Nietzsche, né? O que te encantou nele, o que encantou na sua pesquisa, né, para você desenvolvê-la. Obrigada, Thales. Obrigada, Stephanie, Mike, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O meu contato com Nietzsche aconteceu na adolescência, no final do ensino médio. Eu gostava muito de literatura sempre, na verdade. Minha ideia era trabalhar no campo das letras. Eu era muito leitora de Machado de Assis, de Tolstói, de Zélia Gattai. O Nietzsche veio parar na minha mão e a primeira coisa que me encantou nele foi a escrita, né? A linguagem. E eu nunca tinha visto ninguém falar daquele jeito, aquelas coisas. Então, primeiro foi uma grande atração pela escrita do Nietzsche. E depois eu senti a necessidade de ter algumas referências filosóficas para entender o que ele estava falando, porque eu achava lindo, mas passava batido em muita coisa, porque o Nietzsche é um filósofo bastante complexo e que nunca deixa muito claro as interlocuções que ele está fazendo no texto. Então eu senti que eu precisava conhecer mais de filosofia para apreciar melhor o que estava em jogo ali. E foi assim que eu fui fazer a graduação em filosofia. Logo no final do ensino médio. Eu dei sorte quando eu entrei no curso de filosofia, por acaso havia uma professora convidada, a Iracema Macedo, que é uma professora que eu admiro muito, foi minha primeira orientadora, uma pessoa que me inspira. E ela ofereceu algumas disciplinas sobre Nietzsche, nesses primeiros anos de graduação. Eu logo comecei com a bolsa de iniciação científica, eu comecei a pesquisar a questão do corpo em Nietzsche, porque me parece que a forma como ele falava do corpo, a forma como ele situava os principais acontecimentos humanos no corpo, isso foi marcante para mim e me pareceu diferente de todo o resto que eu tinha lido também. No mestrado isso virou uma pesquisa sobre as ciências, né? Essa investigação biológica sobre o humano, onde que ela entra exatamente, até onde ela vai na filosofia de Nietzsche. E no meu doutorado eu aproveito um pouco dessas leituras chamadas leituras naturalistas de Nietzsche, né? Essas leituras que recuperam a interlocução de Nietzsche com as ciências. Eu aproveito um pouco disso para tratar de um problema mais clássico da ética e da política, que é a ideia de liberdade em Nietzsche. E a minha proposta no doutorado foi ler a obra através desse fio condutor, que é o problema da liberdade em Nietzsche. Porque apesar de ser um crítico feroz das ideias tradicionais de liberdade, como livre-arbítrio, Nietzsche tem sua própria concepção de liberdade e ela é muito importante, né? Pelo menos na minha leitura ela tem uma centralidade na obra e eu fui atrás disso aí. Então, em termos acadêmicos, foi mais ou menos esse trajeto. Muito bom, Alice. O que me trouxe para a filosofia também tem muito a ver com Nietzsche, porque eu lembro que uma das aulas que eu tive no ensino médio que mais marcou foi uma aula sobre Nietzsche. E a gente vê muito sobre ele na internet também, muitas frases separadas, né, que a gente acaba achando maravilhoso. E nisso eu queria te fazer uma pergunta, porque o Nietzsche ele é um filósofo que caiu nas graças das mídias sociais. Toda página tem um meme do Nietzsche. Como que você enxerga essa socialização para pessoas não iniciadas na filosofia? Você acredita que isso promove uma busca pelos conceitos? É muito engraçado isso, porque a gente sempre lembra que o Nietzsche tinha certeza que ele ia fazer sucesso no futuro, né? Inclusive no último livro dele, que é uma espécie de autobiografia intelectual, filosófica, o Et Homo, ele fala que ele é um cara do futuro, né? Que a época dele ainda vai chegar. Essa coisa toda de ser um filósofo póstumo, né? Ele usava essa expressão e isso aparece em alguns momentos, a forma como ele se via
né? Eu sou um destino. É claro que Nietzsche fala isso de formas muito dramáticas, né? Que é sempre muito engraçado também. E a gente fica muito feliz de ver que a hora dele chegou, né? Apesar de ter levado uma vida tão solitária sob certos aspectos, Nietzsche se aposentou precocemente, né? Com 34 anos de idade. Ele já era um professor aposentado e viveu essa vida um pouco de andarilho, sempre lendo, né, o que estava sendo produzido na época, mas sempre desenvolvendo suas próprias ideias com muita independência e com muitos poucos leitores. Então, foi uma vida bastante solitária, né? E ele fala também muito dessa solidão e da importância de enfrentar essa solidão e dessa certeza de que a hora dele ia chegar. E chegou, né? Acho que em parte desse sucesso midiático, como vocês falaram aí no começo do Nietzsche, tem a ver justamente com a escrita dele, né? O controle dos usos de linguagem dele, da retórica de Nietzsche. É uma retórica muito provocante, muito atraente. Principalmente quando a gente é adolescente e está doido para pegar um martelo para quebrar um bocado de coisa. Essa escrita do Nietzsche atrai, né? E tem uma questão aí que, né, eu adolescentezinha saquei logo no começo, é que ele é muito atraente, mas ele é um monstro de certa forma, né? É um cara que está em diálogo com muitos filósofos, com muitos pensadores, e ele não conta pra gente muito bem de onde que ele está tirando essas ideias dele, com quem que ele está conversando. É um cara que fala sobre tudo, é um cara que tem esse jogo retórico muito elaborado, em que às vezes parece que ele está xingando, outras vezes parece que ele está elogiando, você não sabe muito bem para onde que vai aquele negócio. Então é um pensador que dá muito trabalho, né? É um texto bastante complexo, que exige um cuidado. E a gente sabe que no passado já houve muitas interpretações terríveis de Nietzsche, né? Apropriações de Nietzsche que foram desastrosas para a cultura. Muitas vezes, ao arrepio da letra do texto, né? São interpretações que contradizem explicitamente o que ele estava falando no texto, mas muitas vezes pegando os buracos que ele deixa em aberto por causa desse pensamento muito experimentalista e dessa retórica muito agressiva às vezes, né? Então, eu acho, no geral, muito positivo que as pessoas estejam falando de filosofia nas redes sociais, nos memes, nos programas de rádio, nos podcasts. Eu sempre acho isso ótimo. Eu acho que a filosofia, ela começa em praça pública mesmo, e esse é o lugar dela. Agora, né, com pandemia, não está ninguém podendo ir para a praça pública, a internet virou um pouco a nossa praça pública, o que não substitui completamente, é uma perda, mas é uma ferramenta também. E eu acho bom. Mas eu acho que para quem está tendo um primeiro contato com Nietzsche, que sinta essa empolgação, essa efervescência do pensamento de Nietzsche, mas que vá com calma também, porque tem muita coisa em jogo ali. Eu acho que Nietzsche convida a gente a uma leitura cuidadosa, né? Uma leitura que você vai e volta nas obras. Geralmente, para quem está começando a ler Nietzsche, eu indico Aurora. Eu acho um bom livro para começar a ler Nietzsche, porque eu acho que é um Nietzsche mais calmo, um Nietzsche que explica mais as ideias dele com mais tranquilidade. Então, é um Nietzsche melhor de conversar, para começo de conversa. Alice, a internet, né, ganhou esse espaço internet, ela possibilita, né, esse contato com a filosofia, principalmente com Nietzsche, e percebo também o Descartes, né, sempre citado, Sócrates, e só que há alguns filósofos, digamos, alguns mais conhecidos que outros. E esse olhar para a filosofia desses certos filósofos, ela aumenta também um certo abismo aí entre a história da filosofia e pode provocar algum entendimento do pensar filosófico, né, se a gente for avaliar as estruturas. Eu acho, Thales, duas coisas, que a história da filosofia, para mim, é como se fosse um grande banquete mesmo, né? É uma mesa farta que está servida aí há mais de 2000 anos e que volta e meia alguém senta na mesa, alguém se levanta da mesa, alguém fala mais, alguém fala menos. E eu acho que é uma herança riquíssima que deve estar acessível a todo mundo que quiser ter acesso a essa herança e provar um pouquinho desse banquete.
e eu acho que ela permite diferentes graus de assimilação, né? Você pode se aproveitar disso tanto de um ponto de vista mais acadêmico, mais rigoroso, quanto de um ponto de vista mais pessoal, mais inspirador, de acordo com as suas leituras, com as suas vontades, com seus interesses intelectuais, com a sua capacidade de dedicação. Então, eu acho que é sempre positivo que o conhecimento esteja disponível para as pessoas usarem como quiserem. Agora, a história da filosofia é também um grande telefone sem fio, né? É uma história de muitos mal-entendidos. Um filósofo entende errado o outro, às vezes até faz questão de entender errado o outro para zombar, para rir, para provocar uma outra reação, para levar aquela ideia para um outro lugar. E sim, os textos filosóficos, em geral, são textos complexos, né? São textos que exigem uma leitura muito atenta e uma leitura continuada também, eu acho. Acho que você nunca aproveita um texto só de ler uma vez, né? Acho que os grandes textos filosóficos, a gente volta neles muitas vezes, porque são tão ricos e cada vez que a gente volta, a gente encontra... a gente tem um encontro melhor com esse texto, né? Então, eu acho que é bom para todo mundo ter o contato que for, mas é muito melhor se isso puder ser um contato cuidadoso, né? Feito com atenção e feito também com recurso às pessoas que gostam e pesquisam seriamente filosofia, né? O pessoal que faz mestrado, doutorado em filosofia, essas pessoas renovam também o campo de interpretação dos textos clássicos e fazem um trabalho fundamental. Eu acho que a gente pode se beneficiar disso em muitos níveis. Você falou, né, várias vezes do movimento da filosofia, do ir, né, várias vezes ao texto também, passa por isso. E como nós estamos falando do Nietzsche, né, você já colocou um pouco também que o Nietzsche, ele teve uma aposentadoria bem cedo e teve esse tempo, né, de andarilho, de ir a alguns lugares. E ele tem um conceito que, se a gente for só falar ele, só soltar assim, fica um pouco nisso, né? O espírito livre. O que seria esse espírito livre, esse espírito andarilho e com suas próprias pernas, né? Legal. Obrigada, Thales, pela pergunta. O espírito livre é uma expressão que estava circulando na época de Nietzsche. Não foi ele que inventou a expressão espírito livre, não. Isso estava na moda. E tinha um pessoal que já se considerava espírito livre ou queria encontrar espíritos livres por aí. Mas Nietzsche tem esse momento em que ele sai, né, ele larga as funções dele na universidade, aos 34 anos, como eu disse, alegando fortes dores de cabeça. Ele consegue uma modesta pensão, tem uma vida muito simples, indo de um lugar para o outro. E nesse momento ele começa a reelaborar, de certa forma, o que ele tinha feito antes. Ele já tinha publicado o seu primeiro livro, que é O Nascimento da Tragédia, e ele tinha vários textos importantes já também escritos, né? Sobre verdade e mentira no sentido extramoral já estava escrito, os textos sobre Wagner já estavam escritos, a filosofia na época trágica dos gregos já estava escrita, as considerações contemporâneas. E nesse momento em que Nietzsche passa por uma mudança profunda na vida dele, ele vai buscar, de certa forma, reconstruir a sua filosofia com palavras próprias que estejam um pouco mais longe de Schopenhauer e de Wagner, que foram muito influentes nesse primeiro momento. E aí, então, esse segundo momento da filosofia de Nietzsche, em que ele começa a se reelaborar, que coincide com esse momento em que ele pega andando, né, viajando pela Europa, esse ficou conhecido como a filosofia do espírito livre. São os livros que vão aí de Humano Demasiado Humano, 1 e 2, são 2 volumes. Aurora e a Gaia Ciência são considerados os livros de Nietzsche escritos no período do espírito livre. E depois o Zaratustra começaria a ser considerado um marco de um terceiro período na obra de Nietzsche, que é conhecido como a obra madura, em que a figura do espírito livre some um pouco e aparecem mais outros personagens. Mas essa filosofia do espírito livre, eu acho que uma primeira coisa que a gente pode falar sobre ela é que tem uma presença das escolas helenísticas, né? Nesse momento, para sair fora da influência de Wagner e de Schopenhauer,
daquele ambiente, né? Porque Nietzsche já discordava de Wagner e de Schopenhauer há muito tempo, mas ele estava muito ainda naquele ambiente filosófico desse pessoal. E aí ele vai buscar uma espécie de retorno com as escolas socráticas, né? Esse encontro com os epicuristas, com os estoicos. Esse pessoal todo está lá. E é um pessoal das escolas helenísticas, das escolas socráticas, né? Eram escolas que pensavam muito a filosofia como um modo de vida. Então é isso que Nietzsche vai reencontrar nesses filósofos. Me parece que essa é uma ideia fundamental para ele até o fim. Mas nesse momento do espírito livre é importante que ele reencontre essas referências, repense essas referências e repense como que a filosofia ela acontece no corpo, acontece na vida, né? Acontece nas coisas que a gente faz, ela não é uma coisa de outro mundo. Então, a filosofia está aí para que a gente dedique as nossas melhores capacidades intelectuais a pensar como a gente vai viver. E isso inclui desde as questões mais simples, né? O que a gente gosta de comer, quais horários de sono são bons para a gente, o que faz a gente se sentir mais alegre, o que faz a gente se sentir mais motivado, mais incentivado, o que perturba a gente de um jeito que a gente deve levar a sério e o que perturba a gente de um jeito que a gente não deve levar a sério, não deve dedicar atenção, que tipo de livro que faz bem pra gente, que deixa a gente de bom humor e que tipo de livro simplesmente consome as nossas energias sem aumentar a nossa vitalidade, né? Que tipo de encontro com as pessoas me deixa num estado afetivo, emocional, intelectual melhor e que tipo de encontro me deixa num estado pior, né? Então todas essas coisinhas que são as coisas do cuidado de si, que é um tema das escolas helenísticas, que vai estar muito presente na obra do Espírito Livre. E eu acho que o Espírito Livre, nesse momento, se caracteriza, acima de tudo, para Nietzsche, como essa liberdade de buscar conhecimento sobre esses assuntos, de decidir por conta própria sobre esses assuntos e de construir um modo de vida pessoal também. Tem um livro muito lindo sobre essa virada de Nietzsche, esse momento em que ele se aposenta e começa a ter essa vida de espírito livre. O livro se chama Nietzsche na Itália, o livro do Paulo de Ouro. Recomendo para todos os leitores, indiscriminadamente, para quem conhece muito de filosofia e para quem conhece pouco de filosofia, eu indico igualmente o belíssimo livro do Paulo de Ouro. Alice, nesse período ele encontra Montaigne e qual foi a influência dele no Nietzsche? As influências? Nesse período que o Nietzsche vai para a Itália, tem, como eu disse, essa espécie de retorno aos filósofos helenistas. O Nietzsche nunca deixou de pensar nos gregos, né? Mas nesse momento do espírito livre, é mais especificamente as escolas socráticas que estão presentes mesmo. E o Nietzsche vive uma experiência muito interessante que é uma espécie de república. Ele vai morar com os amigos pesquisadores. Um deles é o Poré, que é um pesquisador também. O Poré era muito ligado aos filósofos ingleses, conhecidos como utilitaristas. E o Poré estava muito preocupado com as mesmas questões que o Nietzsche se preocupava, tanto que diz respeito a modo de vida, mas questões importantes sobre a origem da moral, que sempre foram um problema para Nietzsche, e principalmente nesse momento Nietzsche se joga nesse problema, encara esse problema, né? E uma outra pessoa que morava na república com eles era a Malvida. Então era uma república sem preconceito de gênero, lá no final dos anos 70, 1870. E eles conviveram ali. A Malvida era uma pensadora socialista, né, de inclinações feministas socialistas. É uma pena que Nietzsche brigou com ela em um certo momento da amizade, mas no começo eles viveram juntos por um tempo, pesquisando e trocando ideias, e isso foi um momento muito importante para Nietzsche. E eu acho que tem dois nomes que não podem faltar também quando a gente fala de filosofia do espírito livre e das leituras de Nietzsche, que são Montaigne e Pascal. Principalmente o primeiro momento da filosofia do espírito livre é muito Montaigne, porque Montaigne é aquele cara prosa boa, né? É aquele cara que você senta para uma conversa
e ele fala de tudo, ele tem aquela escrita incrível que ele inventou na forma dos ensaios. A gente costuma falar, meu orientador sempre fala isso, é o Jorge Ben da filosofia, né? O Montaigne. É aquele cara que sempre tem uma prosa agradável, né? É aquele cara que não esquenta a cabeça com nada, que sempre está se divertindo com alguma coisa. Então ele fez muito boa companhia para Nietzsche nesse momento em que ele estava saindo de uma crise de saúde, que ele teve que se desligar da universidade, ele rompeu com Wagner, que era uma pessoa pela qual ele tinha maior admiração, ele se afastou do Wagner. E o Montaigne tem muito a ver com as escolas helenísticas também nesse sentido de provocar uma moderação dos afetos, né? Ele é aquela pessoa que nunca está irritada demais, que nunca está brava demais, que nunca está triste demais. Tem toda uma ética da moderação dos afetos, tanto em Montaigne quanto nos epicuristas, por exemplo. Aí, um pouquinho depois, Nietzsche começa a ler muito Pascal, e Pascal é exatamente o temperamento oposto de Montaigne. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas o Pascal é aquele cara que fica perturbado com as questões, né, assim, da alma e do destino da alma. E ele é muito exigente, né, assim, na forma como a gente deve viver. Ele criticava muito os jesuítas porque achava que os jesuítas tinham uma moral assim muito fácil, o trem dele é todo muito difícil, né? E é engraçado que depois de dar essa relaxada com Montaigne, Nietzsche encontra Pascal e isso também deixa Nietzsche assim intrigado com essa figura, né? Que Nietzsche achava Pascal um fanático religioso, mas um cara que tinha tanto senso de humor e tanta dramaticidade. Eu acho que a dramaticidade do Pascal seduz Nietzsche, né? E aí, como bom libriano, Nietzsche fica oscilando entre a tranquilidade do Montaigne e as perturbações do Pascal. Como o nosso episódio é sobre Nietzsche, creio que não pode faltar a pergunta que é o que é o niilismo. Muitos entendem que o niilismo é uma negação, mas é uma redução que esconde muitas coisas, né? Beleza, Stephanie. A palavra niilismo também já existia, não foi Nietzsche que inventou, ela já era corrente na época, ela já circulava. Se a gente for ver nos livros de Dostoiévski, que foram escritos algumas décadas, às vezes, antes do que os livros de Nietzsche, esses livros já falavam de niilismo, de niilistas. Era uma palavra que faz parte do espírito da época na Europa e o Nietzsche faz a sua própria interpretação do que é o niilismo. Para Nietzsche, o niilismo é um fenômeno de desvalorização dos valores. É quando os valores perdem o valor que eles costumavam ter. E isso tem a ver com as mudanças nos modos de vida que a Europa estava enfrentando nessa época. Tem a ver com a crescente cultura científica, mas não só, né? Tem a ver com o fato de que uma parte importante da cultura, que tem a ver com a expressão religiosa, inclusive, né? Ou com os costumes religiosos, não é que as pessoas param de acreditar neles, é que esses costumes passam a fazer menos sentido na vida das pessoas, né? Porque o mundo se modernizou e a nossa vida espiritual não é mais o que era antes. Então a gente herdou uma série de costumes e valores que veio dessa tradição religiosa e num certo momento é como se essa tradição viesse de um outro mundo que não se encaixa muito bem no nosso modo de vida e com isso é como se a gente perdesse a sustentação desses valores que tradicionalmente foram transmitidos, né? Para Nietzsche, isso é um fenômeno que a gente não pode tapar os olhos para ele, a gente tem que enfrentar o fato de que os valores tradicionais estão se desvalorizando e enfrentar um imenso desafio que é criar novos valores, né? A gente também não pode parar no niilismo para Nietzsche, né? A gente tem que atravessar o niilismo. Nietzsche fala de si mesmo como alguém que atravessou o niilismo, que viu a verdade do niilismo até as últimas consequências, mas tomou para si o desafio de criar novos valores, o que não é uma tarefa nada fácil, né? É uma tarefa difícil,
é uma tarefa de vida, é uma tarefa que envolve todas as nossas capacidades éticas, cognitivas, políticas, artísticas. Mas é uma tarefa necessária para Nietzsche, a tarefa de criar novos valores, mesmo que a gente não saiba muito bem como que esses valores vão sobreviver num mundo tão complicado como o que a gente vive, que já era complicado no século XIX, se Nietzsche visse como que está agora, então... Eu vou tentar jogar uma frase aqui que nosso querido diretor estava querendo, que é: quando você olha para o abismo olha de volta para você, né? Bem famosa aí na internet. E o niilismo estaria dentro dessa frase ou não? É uma frase que permite uma série de interpretações, né? Mas a gente pode pensar o niilismo como um abismo, de certa forma, né? Em que os nossos valores estão caindo, e aí você olha para ele e ele te olha de volta e fala: e aí, por que você valorizava essa coisa mesmo? Com certeza. É uma pergunta bastante difícil. E que a gente não pode ficar com muita vertigem também dessa pergunta, porque senão a gente se paralisa e não consegue mais criar valores, né? E criar valor é uma atividade vital. A gente precisa, né, de valores para orientar a nossa vida. A gente tem que reencontrar as formas de fazer isso. Em algumas leituras, né, eu encontro com Deleuze no Nietzsche, a filosofia, e ele vai falar um pouquinho ali do niilismo com 4 possibilidades. E como você olha essa interpretação do Nietzsche à luz do Deleuze? Tem muito tempo que eu li esse livro, Thales. Sinceramente, eu não me lembro muito bem, não faz muito parte do meu pano de fundo de interpretação de Nietzsche, esse livro do Deleuze sobre Nietzsche. Eu me lembro que ele coloca uma ênfase muito grande na coisa das forças ativas e reativas, o que eu acho uma leitura complicada, não sei se muito produtiva, e eu sinceramente não me lembro dos 4 tipos de niilismo que o Deleuze encontrou, né? Mas eu acho Deleuze sempre um filósofo muito criativo. Então, Alice, existe uma relação entre o niilismo e o além do homem? Acho que sim, Stephanie. Você pergunta se tem uma relação entre o niilismo e o além do homem. Acho que a gente pode pensar nisso, sim. Que o além do homem pode ser visto, de certa forma, como aquele que conseguiu justamente atravessar o niilismo, né? Ele superou essa condição de alguma forma. O além do homem é aquele que consegue viver de um jeito novo, em que a gente vê que a gente não tem mais aquelas necessidades que a gente achava que a gente tinha, né? O Nietzsche acha que a nossa ideia de humanidade, do que é o homem, o humano, ela é muito contaminada pela ideia de que a gente tem certas necessidades, né? Por exemplo, necessidade de que os nossos valores tenham uma espécie de lastro metafísico. E aí, se a gente descobre que não dá para garantir esse lastro metafísico, que é muito complicado a gente achar esse lastro metafísico, e que essa ideia não faz nem tanto sentido mais na nossa vida, a gente pode ficar um pouco desorientado, né? E o além do homem seria justamente uma condição de vida em que essas necessidades antigas que formavam a nossa autoimagem não mais são vistas como necessárias. São coisas que fazem parte da nossa história, da história da humanidade, têm a sua importância, mas são necessidades de alguma forma ultrapassadas, né? Nesse ponto, o além do homem ele não seria mais um niilista, porque ele justamente não tem a expectativa de que os valores dele tenham uma fundamentação metafísica. Ele sabe que os valores são criados de outra forma, eles são criados aqui nesse mundo mesmo, pelas nossas forças vitais, sociais, artísticas, políticas. O homem é algo que precisa ser superado. E por isso, deves amar as tuas virtudes, pois sucumbirás por elas. Assim falou Zaratustra. Esse Ubermensch, né, o Além do Homem, ele é bem interessante, eu acho. É uma volta a uma estrutura que foi deixada de lado ou uma nova criação, né? Porque ele não deixa... Não é uma volta. Ele não é uma volta? De jeito nenhum? Não, o além do homem não tem para onde voltar. Ó, já é uma coisa. Impossível para ele andar para trás. Além do homem, agora é só para frente. Só o futuro, então. É numa concepção
Não sei se é no eterno retorno ou se é no amor fati que vai ter uma relação com o futuro. Os dois têm, de certa forma, uma relação com o futuro. Talvez, no caso do eterno retorno, fique um pouco mais clara essa ideia, né? Mas eu tendo a interpretar eterno retorno e amor fati de um jeito parecido. No final das contas, eu acho que tem uma coisa aí importante que está em jogo, tanto no eterno retorno quanto no amor fati, que é uma experiência desejante em relação à nossa própria vida. É uma experiência em que você aceita o que te aconteceu, porque foram essas coisas que te trouxeram até aqui, e você sabe que você só vai conseguir seguir adiante aceitando essas coisas, né? Então, é uma coisa de contar com você mesmo, sabe? Você ama o seu destino porque você precisa contar com você mesmo, com o que você conseguiu fazer, para que você consiga fazer no futuro, né? Então, o amor fati, a tradução literal seria esse amor ao que tem de fatal nas coisas, né? O que é inevitável nas coisas. E é bastante trágico também, porque são coisas que escapam totalmente ao nosso controle e que geralmente estão, como nos dizia, além de bem e mal, né? Não são exatamente coisas alegrinhas e gostosinhas, mas essa fatalidade que nos trouxe até aqui, né? E esse eterno retorno tem várias interpretações. A interpretação que eu mais gosto é essa de que você sempre contou com você mesmo e você sempre vai precisar contar com você mesmo de novo e de novo. Eu acho que ambas as ideias, elas fazem uma ligação de passado, presente e futuro. E futuro é uma palavra que Nietzsche usa muito, principalmente nas últimas obras, né? Os filósofos do futuro, né? Tem toda uma coisa futurista aí. Ler Nietzsche cronologicamente ou não, Alice? Eu acho importante ter uma ideia cronológica da obra, mas você não precisa começar pelo trabalho cronológico, né? Mas eu acho bem legal, sim, você ter uma ideia de como ele foi desenvolvendo, né? Porque isso é muito legal. Nietzsche, ele tem uma intuição, aí a intuição some uma época, aí ele retoma aquela intuição, ele volta e olha aquela coisa com olhos novos. E ele é muito bom marqueteiro também, né? Então, às vezes, ele já tinha uma ideia, só que ele ainda não tinha a palavra exata, midiática para a coisa. E aí, um tempo depois, ele acha assim, exatamente a expressão bombástica que vai transmitir da melhor forma aquela ideia que já estava lá antes. E ele reorganiza o pensamento dele. Então, eu acho importante, sim. No caso de um trabalho acadêmico, é fundamental, né? Se você vai fazer monografia, mestrado, doutorado sobre Nietzsche, você tem que ter uma visão bem clara desse desenvolvimento cronológico da obra, né? Para não se atropelar. No caso de um primeiro contato com Nietzsche, eu já dei a dica aqui. Eu sempre acho melhor começar por Aurora. Eu acho melhor começar por Aurora do que pelo Zaratustra, que as pessoas começam muito pelo Zaratustra às vezes. E eu acho melhor começar por Aurora do que pelo Nascimento da Tragédia, que é o primeiro livro de Nietzsche, mas é um livro super complicado. É um livro muito bonito, eu gosto dele, mas é um livro difícil, né? Que Nietzsche se afasta um pouco das ideias que estão naquele livro depois. Então, a minha dica, assim, se alguém quiser uma dica, comece por Aurora e depois comece a ler cronologicamente. É uma possibilidade, né? Mas tem várias possibilidades de leitura aí. Você comentou aí, eu fiz exatamente aquilo de já começar por Zaratustra e já chegar com um choque de uma vez, porque foi exatamente como eu te falei no início. Fui levada pelaquela impressão midiática mesmo. Aí já fui, nossa, esse aqui é o que todo mundo cita, então já vou começar. Foi um choque. Essa coisa de filosofia acaba que é muito pessoal, né? E é por isso que a gente vai para a filosofia, porque a gente quer encontrar pessoas que comuniquem um modo de vida pessoal sobre as coisas. Se a gente não quisesse que fosse pessoal, a gente ia para a ciência, né? Porque na ciência nada é pessoal, na filosofia não, na filosofia tudo é pessoal. E sinceramente, pessoalmente, o Zaratustra é o livro que eu menos gosto de Nietzsche, então sou um pouco suspeita para falar também. Agora, metodologicamente, eu tento justificar a minha dica
é naquele sentido que eu falei, né? Assim, tem passagens do Zaratustra que eu acho belíssimas, são muito bem escritas, são muito inspiradas, mas a gente não vê muito bem as referências, o que está em jogo ali, o texto é um pouco obscuro em algumas passagens. Aquela historinha daquele herói que para chorar toda hora, sinceramente, não me compra muito, não me ganha muito. E tem também, né, toda uma espécie de reelaboração das culturas religiosas, referências às culturas religiosas ali, que pode ser uma experiência de leitura muito bonita, muito proveitosa. Se você leu, gostou, ótimo, né? Se aquilo te tocou, te provocou a pensar, beleza. Mas eu acho que para ter um primeiro contato com as ideias do Nietzsche, o Aurora, como disse, a gente consegue ouvir melhor, porque ele está falando de um jeito mais tranquilo e mais claro. Então é por esse motivo que eu sugiro, né? Mas isso aí é uma construção pessoal também dos nossos trajetos, né? Pelas obras do filósofo. A gente só entra na obra se a gente se sentir atraído por ela de alguma forma, né? Se não bateu, não bateu. E o subtítulo atrai qualquer um, né? Um livro de todos e de ninguém, você fica tipo assim, não, eu tenho que ler esse livro. Com certeza. Tenho que ser a pessoa que compreende. O Zaratustra já é nessa terceira fase, né, considerada a terceira fase do pensamento de Nietzsche. Nietzsche sempre foi muito bom escritor, mas depois dessa terceira fase ele virou assim o grande publicitário, né? O que é ótimo, eu acho incrível isso nele também, né? Essa capacidade de criar personagens, de criar histórias, de criar situações de pensamento, né? E essas frasezinhas, ele sempre gostou de escrever em máximas, né? Que são essas frases curtas e de impacto. Ele aprendeu isso muito com os moralistas franceses, que gostavam de escrever essas tiradas engraçadas, espirituosas, assim, né? E ele vai aperfeiçoando isso, ele vai ficando cada vez melhor nisso. É um perigo, é ótimo. Então nem vou entrar na discussão se é um quinto evangelho, ou se é uma música, uma composição musical Zaratustra. Qual é essa relação que alguns param para fazer, né? Eu tava vendo. Participei até de um mini curso que falava Zaratustra, o Quinto Evangelho. E falando em composição e falando em música, a frase de abertura do Nietzsche nesse episódio foi uma coisa complicada, porque Mike ele estava querendo propor do abismo, Stephanie trouxe essa, e eu querendo falar da frase que eu acho que mais tem a ver, pelo menos o que me faz ir até Nietzsche, né? Que é a vida sem música seria um exílio. E acho que tá muito... meu olhar, né, com Nietzsche, essa relação da música. Ele compôs, né? Algumas filmagens dele, ele tava lá com a mãozinha, como se estivesse tocando um piano. Eu acho isso fantástico. Essa relação dele com a música, assim, e dentro da filosofia, né, a estética de uma forma em geral. Ele compunha. Vocês já ouviram as músicas do Nietzsche? Vou mandar para vocês depois. Sim, Pode, eu não cheguei a ouvir. Eu já adianto que não são tão boas quanto os livros, não, mas aí também seria pedir demais, né? Essa coisa do Nietzsche com a música é uma coisa muito bonita, Thales. É uma coisa quase religiosa mesmo no Nietzsche, porque é a presença dionisíaca, né? Acho que a figura de Dionísio nunca sumiu assim do horizonte de criação de Nietzsche. Ele dedicou o primeiro livro dele, O Nascimento da Tragédia, a Dionísio, falar, né, do drama musical. E nas últimas obras, nas últimas mesmo, a figura de Dionísio volta muito forte, assim, né? Ele faz várias menções a Dionísio. Tem uma coisa, a gente poderia falar muito sobre essa questão da música em Nietzsche, né? Isso já foi muito pesquisado e tem todo tipo de interpretação, uma mais interessante que a outra, né? Se a gente lembrar, por exemplo, o tanto que o Nietzsche gostava da Carmen, do Bizet, que é uma música das óperas, assim, ela é das mais populares, né?
ela tem uma coisa alegre, quente, assim, e acho que isso é muito da forma como Nietzsche via a vida mesmo. Enfim, tem muito que poderia ser dito. Eu acho que uma coisa que é muito importante é que a música é um acontecimento no tempo. A música é totalmente tempo. Essa é uma visão schopenhaueriana, né, da música que está lá no Nascimento da Tragédia. E o Nietzsche é o filósofo do tempo, o filósofo do devir, né, o filósofo do fluxo, essa mudança heraclítica das coisas que estão sempre em movimento, sempre mudando. E a música é um jeito mais próximo de representar isso, porque ela acontece no tempo, né? Diferente de um quadro que acontece no espaço, que tem outra forma de beleza, né? Thales, vai completar alguma coisa? Não, eu me encantei aqui e fugi um pouco. É igual a Alice falou, né? Porque essa visão individual mesmo que a filosofia é capaz de trazer, o quanto as perspectivas, até mesmo sobre um mesmo autor, podem ser diferentes. Então, nesse cenário atual que a gente está vivendo, essa pandemia, que é muito triste, a gente está enfrentando no Brasil uma situação, nesse momento, ainda muito pior. E eu queria saber de você, Alice, o que você acha que o Nietzsche falaria pra gente que tá aqui dentro de casa, que não pode sair e tá cheio de pulsão? Cuidado com essas pulsões. Escuta o que elas têm que falar, mas não deixa correr solto, não. Pulsão não é uma coisa que a gente deixa correr solto, não. Se cuidem, fique esperto, porque é um momento difícil, a situação é trágica. Mas eu acho que, Stephanie, pensando em geral no momento que a gente está vivendo, acho que o que a filosofia em geral tem para dizer para a gente é a gente levantar a cabeça, né? Porque tem repetido muito isso, né? Mas tem me ocorrido muito assim, o direito de estudar filosofia é o direito de ser gente, né? É de sentir que nós estamos vivos e pensantes até que se prove o contrário. Então é a gente levantar a cabeça e lutar por condições de viver, e não só de sobreviver, né? De viver com abundância. Porque o que esse momento está escancarando para a gente, além de ser uma crise biológica, sanitária, é um massacre político que tem sido feito, né? Nesse momento que nós estamos todos vulneráveis e desorganizados. Então, acho que a gente tem que lutar não só pelo nosso direito de sobreviver, né? Que é um absurdo que a gente ainda não esteja sendo vacinado, que não esteja acontecendo testes em massa, sérios, estratégias sérias de contenção do vírus, porque só trancar uma parte da população em casa a gente já viu que não adianta, não é bem assim que funciona, né? Precisa de muito mais do que isso. A gente precisa de um projeto de sociedade mais generoso, é isso que eu acho, sabe? A gente precisa imaginar possibilidades de vida mais abundantes e mais generosas para que a gente possa não só sobreviver, mas também se abraçar e fazer música e fazer filosofia e reerguer, curar esse luto dessa perda imensa que nós estamos vivendo enquanto humanidade, né? Então acho que a filosofia é importante, sim, para isso. Pegando o gancho da sua fala, é importante a gente também, não só nós como professores, acadêmicos, mas tá tendo muito interesse por parte do governo em destruir a educação, né? Agora mesmo eles estão com o plano da taxação de livros, porque segundo eles, pobres não leem, somente os ricos. Tá fugindo um pouquinho do nosso assunto aqui do podcast, mas o que você diria sobre isso? Quem dera se os ricos lessem mais, né? Estão precisando ler mais. Mas eu falo isso brincando porque a educação é importante, mas ela não resolve todos os problemas, né? Se o rico não tem interesse nenhum em construir uma sociedade mais justa, não vai ser só um livro que vai resolver o problema, mas pode ajudar.
Eu acho, Stephanie, que o que a gente está sofrendo é um ataque descarado mesmo, né? Você pensa o impacto, qual é o impacto que vai ter na economia a taxação de livros, né? Isso vai garantir a renda básica para todo mundo? A gente vai taxar os livros e aí isso vai dar uma renda básica para a gente sobreviver à pandemia? Ou esse dinheiro de taxação de livro é suficiente para comprar vacina para todo mundo, por exemplo? Né? Esse dinheiro de taxação dos livros, ele é maior do que o dinheiro que está sendo dado para os bancos agora? Né? A gente vê que são desculpas, né, totalmente esfarrapadas e que tem a ver com a manutenção de uma estrutura elitista mesmo, né? Na verdade é que a gente tem uma parte da população no Brasil, uma parte da sociedade que nunca aceitou que todas as pessoas têm direito a estudar filosofia, que todas as pessoas têm direito a fazer arte, todas as pessoas têm direito a comer, a sobreviver, a ser tratado com dignidade. Tem uma parte aí realmente muito nojenta da nossa elite que nunca engoliu essa maior igualdade de direitos e faz de tudo para atacá-la. Isso é lamentável. Muito triste. Eu vou apresentar aqui, gente, pra gente trocar um pouco a ideia sobre os memes do Nietzsche. Então, aqui a gente tem um meme. Mas a filosofia é para te deixar triste. Nietzsche. A potência intelectual de um homem se mede pela dose de humor que ele é capaz de usar. Ok. Eu sempre falo isso, se você está lendo Nietzsche e não está rindo, você está lendo errado, porque o cara é uma figura, ele é engraçado para danar. Inclusive, na defesa de doutorado agora, o Olímpio, que é uma grande referência para mim, ele estava na minha banca, professor Olímpio Pimenta, meu amigo, e ele falou assim, olha Alice, você está falando uma coisa na sua tese que fica parecendo assim, é uma euforia pânica, né? Porque a gente ri muito, mas é trágico também, né? Nietzsche é um filósofo que tinha dimensão do aspecto trágico da vida, né? Por que é trágico? Porque não se resolve. São coisas que não tem solução, que são mesmo, que dói o que dói mesmo, que sofre o que sofre mesmo, né? Mas ele nunca parou de rir, apesar disso. E eu também não, sempre rio muito lendo Nietzsche, adoro. Isso explica bastante porque que ele é tão famoso agora como meme, né? Sim. Nietzsche, por que sofremos? Porque amamos desejar mais do que amamos o objeto de nosso desejo. O que não nos mata nos torna mais fortes. Ok, esse meme eu já achei que tem um pouquinho de uma confusão de Nietzsche com Schopenhauer, um pouco. Eu acho que misturou um pouco, mas tudo bem, né? Essa frase do Nietzsche é bem marcante, né? A gente gosta mesmo é de desejar, não importa tanto o objeto. Se faltar um objeto, a gente coloca outro no lugar. Contanto que a gente esteja desejando, tá jóia. Isso pode ser uma verdade um pouco inconveniente, né, em relação aos nossos desejos, mas para Nietzsche é isso aí. E isso é porque a gente tem uma atividade vital que é desejar, e o desejo sempre vai adiante, né? Eu não tenho certeza, assim, se isso é um sofrimento tão grande. É claro que isso envolve sofrimento, né? Mas o Schopenhauer é mais o cara que considera o desejo um sofrimento, né? Para o Schopenhauer, assim, ai meu Deus, eu estou desejando alguma coisa, que horror, né? Sofri porque desejei, então a vida não vale a pena, é uma doideira, né? Uma tristeza. Só a gente fazendo muita meditação e virando santo para lidar com esse sofrimento horroroso, porque eu quis um trem, não tive, e depois quando eu consegui, eu não gostei, eu sofri mais ainda. O Schopenhauer é esse que vive sofrendo por causa dos desejos, né? Nietzsche, ele é mais assim, então vamos lá nessa brincadeira aí de amar mais o desejo do que o objeto do desejo, né? Tem muita essa ligação entre o Nietzsche e o Schopenhauer na internet. Essa é um eterno retorno aqui. Essa não... Ele leva a moça para o quarto e aí isso acontece repetidas vezes. Eles só ficam nisso, não acontece nada entre eles. O eterno retorno de levar ela para o quarto. Ai, gente. Internet, quem aguenta? A gente não sabe, né, se parou nisso ou se foi censurado o meme.
Olha, eu vou me sair dessa com uma frase bonitinha, tá? O Nietzsche fala assim, todo prazer quer a eternidade, né? Então é normal que a gente queira repetir as coisas legais da vida, tipo chegar bem acompanhado em casa, né? Vou limitar minha interpretação a isso. Nossa, eu tô cantando já. Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Fala direito comigo, Nietzsche. Eu sou sua mãe. Nunca é alto o preço a se pagar pelo privilégio de pertencer a si mesmo. Eu ri muito dessa, que eles colocaram a trilha sonora do Legião Urbana para uma fotinha de Nietzsche com a mãe dele. O Nietzsche com aquele bigode de Bombril passando o queixo, né? E você imagina como que é cantar embaixo desse bigode. E a mãe dele tá toda orgulhosa, assim, olha, esse é meu filho bigodudo. E o Nietzsche tá olhando bem bravinho, bem rebelde, assim, pra ela, cantando a musiquinha do Legião Urbana. Tire suas mãos de mim, não pertenço a você. Ótimo. Ai, gente, ele é rebelde, né? Mas olha, o maior problema de Nietzsche era com a irmã, viu? Ou irmã enfusada dele. Cruz, credo, ninguém merece uma irmã daquela. Um horror, um horror. Agora, a mãe do Nietzsche sempre foi muito ligada a ele, né? Ele era bem filhinho da mamãe. Mas ela teve uma atitude de muita grandeza, que é quando Nietzsche teve o colapso mental dele, né? Ele ficou mal e ele estava viajando, ele estava fora, ele estava na Itália e ele pirou, né? E o pessoal queria internar ele num manicômio e a mãe dele teve a grandeza, o carinho, o cuidado de ir lá buscar, tirou o Nietzsche do manicômio, levou para casa e sempre cuidou dele com o maior carinho. Então isso a gente sempre tem que falar dessa santa mulher. Muito bem. A irmã dele que pegou alguns textos dele aleatoriamente e publicou um livro, não foi? Com as anotações dele? A irmã dele pegou várias anotações, coisas que ele tinha escrito ao longo de décadas, cortou e colou tudo de um jeito doido da cabeça dela. Deu um título, que era um livro que Nietzsche queria ter feito, um livro chamado Vontade de Poder. Ele tinha esse projeto, mas ele desistiu. A irmã dele foi lá, pegou na gaveta dele, né, esse título e colocou no livro. E o pior não é esse trabalho editorial criminoso, o pior é que ela tinha uma intenção muito específica com isso, que era tornar Nietzsche o filósofo do Reich alemão, porque a irmã dele era nazista, a irmã dele era amiga pessoal de Hitler, né? E ela fez todo um lobby, depois que o Nietzsche já tinha perdido as faculdades mentais, ele já estava vendo que ela ia aprontar uma dessa para cima dele, eles já tinham brigado há muito tempo, mas aí ele perde, né, o controle intelectual, enfim, ele demencia, e enquanto ele estava incapacitado, ela cometeu esse crime, né, de manipular as obras dele, de fazer todo um lobby ali com Hitler para que esse livro fosse distribuído para as tropas nazistas, né? Então é realmente lamentável. Mulherzinha ruim essa, viu? Demais. Elizabeth Foster Nietzsche. O belo é a perfeita harmonia das coisas. O que pensa Kant? Discordo, Pitágoras. O belo não se define, se sente. Nietzsche? O belo nem sequer existe, é mera vaidade da espécie humana. O que pensa do belo, Belo? Porra, vocês são foda. Muito bom. Nosso querido pagodeiro Belo, num diálogo aí com Kant. Com quem mesmo? Era Platão, Kant e Nietzsche? Pitágoras, Kant, Nietzsche. Muito bom. O Nietzsche podia falar que Belo não existe. Foi dureza pro Belo, né? Mas a frase que eu mais gosto de Nietzsche sobre o Belo é uma que ele pega, na verdade, de um escritor francês, Stendhal, que ele fala: o Belo é uma promessa de felicidade. Eu acho que o nosso pagodeiro ia gostar mais dessa também, porque essa é muito boa. Dá pra fazer um pagodinho, né? Promessa de felicidade. Essa é uma das minhas preferidas. Friedrich Nietzsche, o nascimento da tragédia. Michel Temer, 13, candidato a vice-presidente.
Ai, gente. Pois é, né? Depois do golpe é que o trem todo. Incipit tragédia, começa a tragédia. Depois desse golpe de 2016, nada mais foi o mesmo. Eita, lasqueira. Quem dera fosse uma tragédia igual a dos gregos, era mais divertido. Por que meus memes são tão bons, Nietzsche? Muito bom, amei. Ai, gente, a internet é muito maravilhosa. Vocês foram no meu ponto fraco, vocês sabem que eu sou fã de meme. Então, nesse meme aí, porque meus livros são tão bons, o novo livro do Nietzsche, um complemento, o novo capítulo de Et Homo, que, né, já tinha capítulos como Porque sou tão inteligente, porque sou tão lindo, porque sou um destino. Não sou homem, sou dinamite, e agora com vocês, porque meus memes são tão bons. Livro póstumo, para póstumos. Essa aí é peculiar. Mudou a história aí um pouco, né? O próprio quarto, né, que ele queria repetidas vezes, encontrou agora uma foto de Schopenhauer, de Platão E de Deus. e do meme e de Deus. Rapidamente ele se Aí retira. ele sai correndo, né? Eterno retorno dos rivais. Tá, retorno dos rivais. Qual a maior rivalidade? Rivalidade para Nietzsche é fundamental. Na verdade, filosofia tem muito a ver com rivalidade mesmo. A gente entra na filosofia porque a gente lê o livro de Platão, a gente sente assim que o Platão é um cara muito interessante, mas a gente não concorda com nada que ele falou e a gente quer passar o resto da vida brigando com ele. É um pouco, isso é fundamental para a filosofia. Eu esqueci quem fala mesmo que a gente escreve nota de rodapé de Platão até hoje. Isso foi um filósofo inglês que falou isso há um tempo, né? Olha, essa coisa de Nietzsche, deixa eu fazer um comentáriozinho sobre isso, né? Porque a gente vê Nietzsche muito como o bad boy que não gosta de ninguém, né? E que tirou as ideias dele totalmente da cachola dele, caminhando sozinho na estrada. Isso não é bem verdade, né? Eu queria indicar para vocês um aforismo de Humano Demasiado Humano 2, que se chama Descida ao Hades, tá? Que ele vai falar quem são os xodozinhos da filosofia dele, que ele desce para conversar com esses filósofos lá no Hades. Descida ao Hades. Também eu estive no mundo inferior, como Ulisses, e frequentemente para lá voltarei. E não somente carneiro sacrifiquei para poder falar com alguns mortos. Para isso não poupei meu próprio sangue. 4 foram os pares de mortos que não se furtaram a mim, o sacrificante. Epicuro e Montaigne, Goethe e Spinoza, Platão e Rousseau, Pascal e Schopenhauer. Com esses devo discutir quando tiver longamente caminhado a sós. A partir deles quero ter razão ou não. A eles desejarei escutar quando derem ou negarem razão uns aos outros. O que quer que eu diga, decida, cogite, para mim, para outros. Nesses 8 fixarei o olhar e verei seus olhos em mim fixados. Que os vivos me perdoem se às vezes me parecem sombras, tão pálidos e aborrecidos, tão inquietos e tão ávidos de vida, enquanto aqueles me aparecem tão vivos como se agora, depois da morte, não pudessem jamais se cansar de viver. Mas o que conta é a eterna vivacidade. Que importa a vida eterna, ou mesmo a vida. Nietzsche, Opiniões e Sentenças Diversas, parágrafo 408. Ei, Nietzsche, qual é o segredo da felicidade? Não fazer post de política e não entrar em grupos de WhatsApp da família. Ué, mas seria correto ignorar tanta coisa errada? Você quer ser feliz ou correto? É engraçado que Nietzsche, ele acha que ser feliz não é muito prioridade não, né? Tava mais fácil ele falar assim, vai lá e arranja treta mesmo. Vai ver se você fica mais fortinho. Ah, a médica. Você acordou de um coma de 120 anos. Nietzsche. E as pessoas me conhecem? A médica. Já vi uns memes seus. Aquela da rinite. Que ótimo, gente. Adorei. Eu acho que Nietzsche ia adorar também. Eu acho que ele ia ficar assim,
pura dinamite com essa notícia. Então, Nietzsche, um filósofo midiático? Hoje em dia tudo é midiático, por que o Nietzsche não ia ser? Ele estava esperando por essa, uai. Mas não deixa de ser um filósofo solitário, né? Para todos e para ninguém, aquele negócio. Aparece, tá aí, mas a conversa com ele é uma coisa que a gente pode escalar em maiores ou menores graus de dificuldade e com diferentes camadas, né? É um texto com diferentes camadas. A mídia apresenta algumas camadas, mas é só um encontro pessoal mesmo que a gente vai chegar nas outras camadas aí de Nietzsche. Então, você já falou do livro Aurora, de Nietzsche na Itália. E qual mais livros, filmes, outras possibilidades você deixaria para os nossos queridos ouvintes? Bom, Nietzsche tem sido muito lido, né? Foi só ele morrer que ele ficou famoso e tem muita gente legal escrevendo sobre ele. Aqui no Brasil, a Scarlett Marton e o Oswaldo Jacóia são de alguma forma pioneiros na pesquisa sobre Nietzsche. São grandes pesquisadores, muito ativos. Vocês vão encontrar muitos trabalhos deles na internet, mas nós temos muitos pesquisadores na ativa no Brasil. Não vou citar nomes, mas mais do que esses dois padroeiros, para não esquecer de ninguém. Agora, como a gente está fazendo um podcast e a gente está falando de midiático, eu indicaria um filme sobre Nietzsche, que é Dias de Nietzsche em Turim. É um filme brasileiro, feito pelo Júlio Bressani, com a participação, assim, com a elaboração, a produção da esposa do Júlio Bressani, que é a Rosa Maria Dias, que é uma grande pesquisadora de Nietzsche, e ela selecionou os textos do filme. Então, o filme são só textos de Nietzsche, são recortes de textos de Nietzsche, escolhidos a dedo, com maestria pela Rosa Dias, e com as imagens muito bonitas do Júlio Bressani, que é um grande cineasta brasileiro. De tudo que eu já vi em cinema sobre Nietzsche, esse é o meu favorito. Fica a dica, e aí é uma ótima oportunidade de conhecer textos diferentes do próprio Nietzsche. Finalizamos. Muito obrigada, Alice. Bom, gente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer bater esse papo com vocês aqui hoje, rir tanto dos memes e falar de Nietzsche. Muito obrigada, Thales, Stephanie, Mike. Um abraço para todos os ouvintes do Transitivo Conceitual. Sucesso para o podcast. Boas leituras de filosofia para todos. Leituras e escutas. Obrigada, Alice. Créditos. Roteiro por Maria Nair, revisão por Mike Johans e Thales Oliveira, apresentações por Stephanie Slay e Thales Oliveira, mídias sociais por Carla Lorene, produção, direção e edição por Mike Johans.